Pronto, pronto. Show, meninas. Já estão me vendo aqui hoje na nossa aula do YouTube. Nossa aula hoje de gordura localizada. É uma aula hoje que vocês vão aprender a como tratar a tecido adiposo e ao mesmo tempo você rejuvenescer uma pele, tratar uma flacidez com apenas uma técnica. Porque tem toda aquela história que quando a gente emagrece muito, perde muito tecido adiposo, faz algum tratamento para tecido adiposo, a gente fica flácido, né? Agora você vai usar uma técnica que você vai tratar o tecido adiposo, tratar a flacidez, rejuvenescer a pele com uma técnica só. Porque é muito simples, né? Se é uma técnica que a gente vai falar aqui que faz apoptose de tecido adiposo, faz lipólise de tecido adiposo, então a gente precisa entender tudo o que está acontecendo nesse processo do mecanotransdução do tecido adiposo. Você tem que entender como que acontece o processo de aumento de mitocondrial dentro das células. Você tem que entender como que as células se comportam com o estiramento mecânico. Você tem que aprender qual é o benefício que você vai estar trazendo para o seu paciente, além de diminuir a gordura, porque você sabe que as células do tecido adiposo elas são um grande reservatório de células mesenquimais, de células tronco, que quando elas são estimuladas em tecido adiposo através de estímulo mecânico, elas são transportadas para a derme, que a gordura está na hipodérmica, né? Então ela vai para a derme. Da derme, essas células mesenquimais se diferenciam em fibroblastos, formando nova rede de colágeno e elastina, que consequentemente aumenta a hidratação da sua lâmina basal, que está ali no tecido epitelial da pele, da epiderme, e ali na epiderme, então, ela aumenta a hidratação, aumenta também a produção de colágeno e elastina, renova a sua pele. Enfim, uma técnica realmente que vocês possam ganhar um mundo de dinheiro com essa técnica. Então, meninas, se a sua clínica está lá vazia, se você não está satisfeito com o seu resultado de tecido adiposo, com gordura localizada, ou se você quer melhorar seus resultados, não percam essa aula que a gente vai começar agora, tá? Porque é o seguinte, meninas, é uma técnica, é um mentor, é um equipamento TeraBlaster. A revolução chegou. Prazer, eu sou a revolução. Meu nome é Renan Botega, eu sou o CEO da Reabilitec, tenho mestrado e doutorado em engenharia de tecidos pela USP de São Carlos e eu sou o criador da técnica de tração cíclica e os equipamentos que eu uso para fazer a técnica de tração cíclica. Meninas, é um prazer estar com vocês aqui nessa aula hoje de gordura localizada. Boa noite! Certo? Então, meninas, a gente vai começar a nossa aula já direto no Flipchart. E quando eu falo que a aula é uma aula diferente, que eu mato a cobra, mostro o pau e mostro a cobra morta, tá? Eu vou fazer exatamente o que vocês precisam entender ao máximo para que para que essa aula vocês consigam ter embasamento para vocês falarem com qualquer pessoa que a técnica, sim, ela resolve isso. E para começar isso, meninas, a gente tem artigos a gente vai falar de artigos, vou mostrar artigos para vocês científicos sobre o assunto e vou mostrar todos os artigos referentes ao que eu falei aqui para vocês, tá? Então, o que a gente aprendeu ontem? Nós aprendemos, durante essa semana, a gente aprendeu. Então, a gente tem, então, a epiderme, nós temos a derme, nós temos a hipoderme e nós temos a miofáscia. Só que a gente aprendeu também? Nós aprendemos que a fáscia ela está na adesão célula-célula de tecido epitelial, está dentro do citoesqueleto dessa célula epitelial, está conectando as células da lâmina basal, que a lâmina basal é um colágeno tipo 4, né? A diferença do colágeno tipo 4 da lâmina basal com o colágeno tipo 1 é que ele não é fibroso, né? Ele é hexagonal. Ele tem um aspecto de colmeia, né? Tipo filtro. Então, aqui ele tem essa característica. E a adesão entre as células e células do tecido epitelial. E dentro dessas células também a gente encontra a fáscia. Depois aqui a gente tem a fáscia, né? Em fibras de colágeno e elastina, que formam a nossa derme, né? E logo abaixo nós temos o nosso reservatório de células
de tecido adiposo, não é o nosso reservatório de energia do nosso corpo, né? Que é a nossa hipodérmica. Aqui era a transmissão fluídica. E aqui a transmissão, aqui é o transporte de fluidos. Aqui é o transporte de energia. Então, se aqui, o que aqui tem aqui? Os proteoglicanos, os glicolíquidos e o tecido adiposo. Tá? Só que o tecido adiposo, a fáscia na hipodérmica, ela funciona como uma sacola. E ela pode insuflar. Se a gente pegar isso aqui, ó, e abrir, é como se fosse uma insuflada assim de fáscia, ó. E aqui eu consigo, e aqui é armazenado os tecidos adiposo. Vou desenhar separadinho para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí, a adesão nesse lóbulo aqui, tudo entre as células, tudo é feita pela fáscia, ó. A conexão disso aqui tudo é tudo feito pela fáscia. A matriz extracelular, né, que a gente sabe, é uma rede tubular de colágeno que sustenta todos esses tecidos aqui, ó. Todas essas células de tecido adiposo. Então, acontece que o nosso tecido adiposo ele está desse jeito aqui, só que ele não está só assim. Se a gente olhar dentro desse tecido adiposo aqui, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o citoesqueleto aqui, ó. Vou ver o núcleo da célula, então a transmissão de força ela está aqui, ó. Só que o que eu não falei para vocês ainda? O que eu vou falar para vocês hoje? O tecido adiposo, ele é o único tecido que responde de forma aberrante ao estiramento cíclico. Por que de forma aberrante? Porque tecido adiposo a gente tem que ter o mínimo. Quando a gente tem um lóbulo de tecido adiposo aglomerado, esse tecido ele responde de forma aberrante. O que é forma aberrante? O que eu estou tentando falar para vocês? Um tecido que responde de forma aberrante. Tá? A gente vai ver isso depois nos artigos, na hora que eu começar a mostrar os artigos para vocês. O tecido adiposo, a gente aprendeu que as células, né, elas se diferenciam, fazem um processo de mitose através do estiramento cíclico, né? Então, uma célula, ela se parte, formando duas células para fazer o processo de mitose. Ela se divide para fazer o processo de mitose. Isso é feito na transcrição de RNA. E essa transcrição, ela é equilibrada, né, e estimulada pela tração cíclica. A gente sabe disso. Então, todas as células saudáveis do nosso corpo, elas respondem por um processo de proliferação celular de tecido saudável. Quando a gente fala de tecido adiposo, o tecido adiposo ele funciona mais ou menos como as células tumorais. Eles respondem de forma aberrante. Quando você realiza a tração, o alongamento, a tração cíclica no tecido adiposo, primeira coisa que ele faz é aqui ele tem sempre formação de novos tecidos. Então aqui tem adipogênese. E a adipogênese vai aumentando esse lóbulo aqui, esse lóbulo vai ficando cada vez maior, esse lóbulo de tecido adiposo. Então eu tenho a adipogênese aqui. Então, a primeira coisa eu falo assim, mas não adianta nada eu matar uma célula e nascer outra. Né? A tração cíclica, o que eu estou falando que ela faz? Ela faz apoptose. De tecido adiposo. Tá? Ela mata a célula do tecido adiposo. Só que enquanto isso, no mesmo lugar eu tenho a adipogênese. Então essa técnica não seria legal se ela fosse assim. Só que ela não é assim. Sabe o que ela faz? Ela inibe a adipogênese ao mesmo tempo. Ela inibe a adipogênese, zera a adipogênese. Tá?
Então, olha o que ela faz. Então, em vez dela fazer processo de mitose e proliferação celular, que é gênese celular, né? Aqui, quando a gente está falando de tecido adiposo, a gente já está falando adipogênese, que existe esse termo na literatura científica. Quando a gente está falando aqui de células saudáveis, a gente está falando de uma célula de fígado, de músculo, de colágeno. O que ele está fazendo? Ele está fazendo mitose. Então, aqui é o processo de mitose. A tração cíclica, então, estimula a mitose de células saudáveis. Mitose de células saudáveis. Certo? Então, se ela estimula a mitose de células saudáveis, aqui ela age totalmente o contrário. Então, quando você estira esse tecido, faz o estiramento aqui da fáscia, né? Que é essa fáscia aqui que eu estou falando, é essa que está aqui, ó. Tá? E aqui está os lóbulos de tecido adiposo aqui, ó. Simplificado, é que aqui eu estou vendo uma imagem lateral e aqui eu estou vendo uma seção transversal. Peguei, como se eu tivesse pegado essa sacola de tecido adiposo aqui e feito um corte nele. Só aí, quando eu fiz o corte, eu enxerguei dessa forma o tecido adiposo. Tá? Então, aqui, olha que interessante. Nesse lugar aqui, nessas células saudáveis, eu estou estimulando o processo de mitose, o citoesqueleto, mecanicamente. O citoesqueleto formado por microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários, que são responsáveis pelo processo de mitose, são estimulados. Então acontece o processo de mitose e as células se proliferam, células saudáveis. Aqui, o que acontece? Eu puxo, primeira coisa, eu posso fazer lipólise ou apoptose. Né? Eu posso quebrar o tecido, dividir ele em várias gorduras. Então vamos continuar aqui nosso raciocínio. Então eu estou aqui com aquele lóbulo de tecido adiposo, certo? Cheio de gordura aqui, de tecido adiposo. E agora ele está entrelaçado também por um citoesqueleto, por uma membrana, né? Pela matriz celular, pela estrutura de colágeno. Certo? Então, agora eu vou puxar isso aqui. Eu peguei aquela pele, puxei a pele, ela puxou a hipodérmica, eu cheguei à tração máxima. Então, aí o que eu fiz aqui? Eu peguei essa célula aqui e fiz o estímulo mecânico nela. Tracionei ela. Quando eu tracionei esse tecido, ele responde de forma aberrante. Então, o citoesqueleto dele, que numa célula saudável estaria fazendo o processo de mitose celular, nessa célula ele ativa fator de necrose. E aí o que acontece? Ele mata a célula. Tá? Então a célula sofre apoptose. Então a célula morre, certo? Mas quando ela morre, o que ela libera? Toxina. Então a gente tem que lembrar disso. Libera ácidos graxos e toxina. Aí ela pode fazer o seguinte também, eu faço a tração e essa célula aqui, ela se divide em duas células, faz uma lipólise, ela vai quebrando esse tecido. Tá? Ela quebra também o tecido, ele vai se juntando a outros tecidos e você consegue fazer uma apoptose celular mais fácil aqui. Tá? Então, se é um lóbulo de tecido muito grande, de tecido adiposo muito grande, você faz a tração nele, ele também faz uma lipólise, ele faz a quebra dessa célula de tecido adiposo. Isso que é a forma aberrante do tecido adiposo responder ao estiramento mecânico. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês logo no artigo, mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Paralelamente a isso, agora a gente vai separar isso aqui. Eu tenho uma célula aqui, antes dela morrer, porque ela não vai morrer de cara, né? Eu tenho uma célula aqui. Essa célula, ela tem uma coisa chamada mitocôndrias aqui. Tem as mitocôndrias. E eu tenho o citoesqueleto dela aqui, ó. Tá? Só que, por exemplo, eu tenho uma célula gigante de tecido adiposo com uma mitocôndria. Quem faz
a produção de ATP através de tecido adiposo são as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas têm esse papel fundamental de produzir ATP utilizando ácidos graxos, utilizando o próprio tecido adiposo para produzir ATP. Então, o que acontece? Você precisa, então você tem uma mitocôndria num lóbulo de tecido adiposo gigante, numa célula de tecido adiposo gigante. Essa célula está gigante. Aí, o que você tem que fazer? Se você entra aqui com uma técnica para fazer a apoptose, uma CRIO, um TeraBlaster Pro de gordura, né? Um ultrassom de alta frequência, um ultrassom para tecido adiposo aqui, ó, tá? O Tera. E esse tecido, ele tem uma mitocôndria, por exemplo, dentro dessa célula de tecido adiposo. O que acontece? A sua produção de ATP é quando você fizer a apoptose aqui e ele vai transformar em energia enquanto tiver o processo. Enquanto ele estiver recebendo a estimulação mecânica, né? Essa estimulação mecânica vai fazer com que ele produza energia para se estabilizar o tempo inteiro, né? Porque há um gasto energético muito alto com o estiramento mecânico. Só que ele não consegue fazer a produção de ATP através das mitocôndrias, porque ele só tem uma mitocôndria e muito ácidos graxos para ele produzir. Então, o que você faz? Você começa, então, a aumentar o número de mitocôndrias. Então, essa célula que sofreu o estiramento mecânico, né? Ela começa... Então, olha que importante vocês fazerem a tração cíclica, por exemplo, junto com o exercício, né? Junto com uma CRIO, antes de uma CRIO, porque você já está preparando o tecido, e esse tecido agora, ele não tem uma mitocôndria, ele tem várias mitocôndrias. Então, isso é um processo de diferenciação celular que vai acontecendo com o estiramento mecânico. Tá? Então, agora, esse tecido aqui, quando você realizar uma CRIO, um ultrassom ou um TeraBlaster Pro aqui, ele já está preparado para a produção de ATP por mitocôndrias e trabalhar aqui. Por quê? O que acontece? Esses equipamentos aqui, eles são traumáticos, eles vão gerar trauma. É isso que eu preciso explicar para vocês, porque está meio confuso, mas eles têm que gerar trauma. O trauma gera processo inflamatório. E o processo inflamatório precisa de energia. Tá? E a energia desse processo inflamatório vem das mitocôndrias. Tá? Então, se você entra com um trauma muito forte nesse tecido adiposo aqui, que não está preparado mecanicamente para receber esse trauma, quimicamente, mecanicamente preparado para receber esse trauma, você faz o quê? Prolonga o processo inflamatório. Se você prolonga o processo inflamatório, o que você vai ter como resposta? Produção de colágeno tipo 3, fibrótico. Processo inflamatório gera deposição de colágeno tipo 3, de fibronectina. Então, fibronectina. Vocês vão ouvir falar da fibronectina na nossa aula da semana que vem de lipedema, tá? Então, a gente falando aqui, você já começa a entender, fala, nossa, então quer dizer, eu posso potencializar o meu resultado com o TeraBlaster, com uma CRIO, com o ultrassom, se eu tracionar essa gordura algumas sessões antes. Por quê? A mecanotransdução vai aumentar o número de mitocôndrias, vai matar algumas células ali já, porque ela vai responder de forma aberrante, né? Ela já vai responder de forma aberrante, por isso que ela vai aumentar o número de mitocôndrias. Já vai preparar esse tecido para uma apoptose, para a produção do processo inflamatório aqui, tá? E aí você, então, gerando trauma, processo inflamatório, necessita de ATP para combater o processo inflamatório. Então, se você não tem uma célula que vai produzir ATP, você pode gerar muito mais fibrose no seu paciente, quando você vai fazer uma CRIO, ultrassom,
tá? E 1 tera. Aqui, meninas, se a gente for falar por ordem, CRIO, tera e ultrassom de efeito, né? A CRIO sim, a CRIO bem feita, ela gera bastante trauma mecânico, mas se você fizer um TeraBlaster bem feito, ele gera a mesma quantidade de trauma, tá? Então, assim, você pode potencializar, você pode fazer trauma mais CRIO, né? Pode usar 1 tera mais CRIO, potencializar seu resultado, pode usar 1 tera mais ultrassom. O ultrassom, o resultado dele é bem baixo já, entendeu? Então, assim, mas potencializa. Se você, estamos falando, tudo potencializa o resultado aqui, tá? Mas se você utiliza só o TeraBlaster Pro com atração, você já consegue diminuir grande quantidade de tecido adiposo do seu paciente, tá? Então a gente aprendeu que a tração cíclica no tecido adiposo faz com que o tecido adiposo responda de forma aberrante devido às suas proteínas, integrinas e a transmissão dessa força para o citoesqueleto, fazendo com que ela entre em um colapso devido à produção devido a grandes estímulos mecânicos que acontecem, ela entra em colapso e ela realmente entra fator de necrose tumoral e ela mata essas células de tecido adiposo, tá? Por estimulação mecânica. E agora, meninas, eu vou conversar com vocês um pouco, vou sentar um pouquinho aqui, tá? Eu vou mostrar um artigo. Essa tela que vocês precisam ver. E a gente vai falar desse artigo aqui hoje. Na verdade, meninas, eu trouxe N artigos para mostrar para vocês. Por que que acontece? Parece loucura você falar que uma técnica trata até tecido adiposo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Mecanotransdução de tecido adiposo, que é esse artigo que já está aqui completo e na íntegra, tá? Traduzido, que eu vou disponibilizar depois esse artigo junto no e-book dessa aula, tá? Depois, o que ele fala aqui? Que a vibração de baixa frequência promove a captação de glicose medida em adipócitos T3L1. Se vocês vão entender o que faz essa frequência, né, de 50 Hz aplicada em uma área por 40 minutos para investigar a intensidade da vibração eficaz, né? Então, vocês vão ver isso aqui também. Depois, o que ele fala aqui, né? Efeitos da carga de estiramento cíclico único na morfologia das células-tronco derivadas do tecido adiposo. Então, nós já estamos falando aqui, ó, das células que vão se derivar do tecido adiposo, tá? Para a gente poder entender que a gente vai tratar gordura, mas eu vou deixar a pele do meu paciente bonita, tá? Depois, é importante do microambiente e a mecanosensibilidade de tecido adiposo, também. A gente vai dar uma passadinha por ele. Remodelagem da matriz extracelular, o estresse mecânico como moduladores, ó, do metabolismo e inflamação do tecido adiposo. Porque o tecido adiposo ele é cheio de toxina, né? Então as toxinas elas estão em constante agressão ao interno do tecido adiposo, gerando pequenos processos inflamatórios dentro do tecido adiposo, porque ele é muita toxina, né? Um acúmulo de toxina. Depois esse artigo aqui, que eu estava lendo aqui agora, ele é o alongamento mecânico. Olha o que ele faz. O alongamento mecânico inibe a adipogênese. E aqui ele está estimulando a osteogênese das células tronco adiposa. Porque esse estudo ele foi feito para regeneração de osso, tá? Mas funciona para a gente. Depois essa tese aqui da USP, que eu gostei dela para a gente trazer. Depois aqui, ó. Esse é um artigo japonês. Mecanismo de suspensão e diferenciação de adipócitos por estimulação de estiramento mecânico, tá? Que é esse artigo aqui. Depois a gente tem esse artigo aqui também, mecanotransdução e reação celular para desenvolvimento da mecanofarmacologia, tá? Por quê? A mecanofarmacologia, o estímulo mecânico é uma farmácia que está dentro da gente, tá? Então, se você quer ter um benefício farmacológico com estímulo mecânico, sim, é possível, porque mecanotransdução é exatamente isso. Um estímulo mecânico gerando um efeito químico e assim você tem a resposta biológica que você precisa. Mas vamos para o que interessa. Vamos para esse artigo aqui, vamos tentar dar uma lida, vamos tentar ver o que ele traz aqui para vocês de informação que pode ser relevante para o tratamento de tecido adiposo de vocês, tá?
Ele fala que traz o resumo, depois ele vem com uma introdução falando que o órgão, o que o tecido adiposo é um órgão de depósito. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou falando, né? Então, é um órgão adiposo de multidepósito, constituído por de 9 a 18%, a 14 a 28% do peso corporal em homens e mulheres magras, respectivamente. Né? Os tecidos adiposos são localizados em 3 grandes depósitos anatômicos: subcutâneo, dérmico e intraperitoneal. Então, está falando de gordura abdominal. Subcutâneo, a gente está falando da hipodérmica, e dérmico, a gente está falando da derme. Tá? São compostos por adipócitos, cerca de 50% das células, e as células vasculares de estroma. Em vivo, os adipócitos têm forma aproximadamente esférica de 80 microns de diâmetro. A maior parte do citoplasma no citoesqueleto é ocupada por algumas gotículas lipídicas grandes, LD. Então, gotículas lipídicas grandes. Você vai ver que essa sigla aqui a gente vai ver no artigo depois, LDS. Tá? Que contém principalmente triglicerídeos. Assim, o armazenamento de triglicerídeos nos adipósitos um determinado momento se reflete o equilíbrio líquido entre a deposição de gordura, ou seja, lipogênese, e a mobilização da gordura, ou seja, lipólise. É aquele momento que é fisiologicamente. Tá? Então, esse artigo ele vem fazendo como que faz esse processo de causar uma homeostase ali no tecido adiposo, certo? Ele fala da matriz extracelular, estromal, é composto principalmente de proteínas, estrutura de colágeno tipo 1 e tipo 2, fibronectina, olha a fibronectina aqui, e proteínas ácidas secretada em cisteína. Depois, o que ele vem falando aqui? Da patologia, falando o que acontece do tecido adiposo, vem na introdução falando grande parte dos trabalhos de pesquisa e mecanotranslação foi até agora focada em osteoblastos, condroblastos e células endoteliais. Agora, nesse artigo, ele vem apresentando uma revisão dos estudos experimentais com uma abordagem de mecanotransdução em adipócitos, bem como nos modelos matemáticos computacionais que são úteis para a gente compreender e prever a capacidade das respostas dos adipócitos em diferentes tipos de carregamento mecânico. Tá? Então ele mostra aqui como que é um adipócito, que ele tem um núcleo, que ele tem os lipídicos, ele tem um tecido adiposo, ele é constituído dessa forma que está aqui. Tá? E aí ele vem aqui falando de uma revisão de literatura, dos efeitos dos estímulos mecânicos de diferenciação de adipócitos em culturas foram previamente estudados. E aí ele fala que pré-adipócitos, adipócitos, células, ele fala como ele faz a tração em cada célula, em cada etapa da célula. Tá? Ó, eles examinaram que efeitos combinados de alongamento cíclico e suplementação de ácidos graxos polissaturados derivados de óleo de peixe para células esticadas, particularmente com ácido eicosapentanoico e ácido decosaexanoico, influencia a diferenciação de adipócitos alongado. Tá? E aí ele começa explicando tudo dos estudos que ele fez, porque é um artigo de revisão. Então o artigo de revisão ele embasa muito o nosso trabalho, porque o cara ele faz um livro dentro desse artigo, ele faz um trabalho, pega o Young 2010, vem trabalhando com Si, vem mostrando todos esses artigos aqui para a gente compreender como que ele formou o estudo dele. Só que eu queria mostrar para vocês, eu queria resumir essa aula nessa imagem aqui. Eu vou dar uma diminuída. Eu vou resumir a aula nossa nessa imagem. Vou ver como vocês estão vendo. Estou dando uma olhada, vocês estão enxergando. Mais ou menos vocês estão enxergando, mas eu vou ler para vocês, tá? O que é esse estudo? O que ele fez nesse estudo? Isso aqui é para a gente matar a cobra, mostrar a cobra morta, tá? Então, olha aqui. Vocês vão aprender sobre cinta, tudo aqui. Então, ele fala do estímulo mecânico. Ele fala de estímulo estático e estímulo dinâmico. Tá? O alongamento estático está aqui e a compressão estática está aqui, descendo aqui.
Então, ó, estimulação mecânica estática, estimulação mecânica dinâmica. Qual que é a estimulação mecânica dinâmica? O alongamento cíclico e a vibração, percussão. Compressão cíclica, que se torna uma vibração. Então, eu tenho o alongamento cíclico e a vibração. E o que eles fazem? Então, você traciona, ó, você estica, o alongamento é quando você estica o núcleo. Esse é o alongamento estático, você estica e mantém esticado. Tá? E aí vocês vão ver que isso aqui piora. Olha aqui, ele estimula a adipogênese. Então, se você faz o estilamento, é diferente de você fazer um alongamento mantido do que você fazer um alongamento estático. Um alongamento cíclico, quer dizer. Então, cíclico, estático. Tá? E o que ele fala no alongamento estático aqui? Ó? Ele vem falando que o alongamento estático você estimula RH oquinase, que vai aumentar a adipogênese, aumenta a quantidade de tecido adiposo, piora o tecido adiposo, tá? E aí ele fala aqui de uma compressão estática, tá? Essa compressão estática que ele está falando aqui, ele está falando, por exemplo, de uma cinta, o uso da cinta, o uso de compressão. Tá? E a compressão do uso da cinta é comprovada também que ela inibe a adipogênese. Ó. Ela inibe a adipogênese. Tá? Então, o alongamento cíclico, aí então, inibiu o alongamento cíclico. Agora vamos falar do estiramento cíclico, da tração cíclica. Você alonga ciclicamente. Então, o que acontece? Você passa pela membrana citoplasmática ali, tá? Faz a deformação integrinas, ativa MEC1 e inibe a adipogênese. Ó, TGF-beta1, beta-catenina, tudo isso é estimulado com a tração cíclica. Quando você fala da vibração, ela também estimula a beta-catenina, ó, tá vendo? Só que olha o poder da tração cíclica no tecido adiposo, ó. Ela vai por vias de MEC, vias de TGF-beta1 e via de catenina. Tá? Então essas três vias são os mecanismos. Então você vê a potência da tração cíclica para redução de tecido adiposo quando comparada tanto com a vibração de um terablaster, só que a gente vai falar de baixa frequência. A gente vai entrar com a vibração traumática também aqui, que a gente vai explicar para vocês que o terablaster ele tem o potencial de gerar trauma também em tecido adiposo, tá? Só aumentar a frequência. E aí a gente vai fazer isso também aqui, tá? Que foge um pouquinho disso aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Está associada à atividade lipolítica de expressão de genes envolvidos em vias metabólicas. Com relação a isso, eu quero mostrar para vocês trabalho de modelagem relevante. Informações claras e evidentes que os adipócitos são mecanosensíveis e mecanoresponsivos, assim como os osteoblastos e condroblastos. As células, né, das células. A propriedade mecanosensível dos adipócitos já foram bem demonstradas em muitos sistemas de modelos diferentes em escalas dimensionais. Dessas culturas de células, através de estudos em nível de tecidos animais e finalmente em estudos em humano, diferentes vias de sinalização e enzimas foram identificadas como envolvidas tanto na adipogênese acelerada, observada sobre o estiramento estático. Olha o que ele falou, ó. A adipogênese acelerada aumentou a adipogênese sobre o estiramento estático, quanto na adipogênese inibida, o que ocorre sobre cargas de compressão. Então, se você colocar uma compressão estática, você inibe a adipogênese sobre a compressão. A carga cíclica e vibração, embora os mecanismos específicos ainda sejam poucos compreendidos, e embora recorra provavelmente exista alguma interação entre os gastos energéticos de todo o corpo e o fenômeno de mecanotransdução na escala celular. As evidências científicas apontam para que a mecanotransdução como fator fundamental na regulação dos armazenamentos de lipídios dentro do tecido adiposo. A compreensão que a adipogênese é influenciada por estímulos mecânicos em escala celular tem o potencial de abrir novos e importantes caminhos. Então é isso, meninas. Ele traz uma grande informação nesse artigo, tá?
Fala de apoptose celular, ele mostra todos os efeitos do estiramento cíclico aqui nos modelos animais, principalmente no estudo de humanos aqui, que vocês devem ver esse artigo depois. A influência da carga mecânica no tecido adiposo humano em vivo também foi caracterizada em vários estudos, né? Por exemplo, um modelo desenvolveu um método não cirúrgico para aumento da mama, né? Que foi desenvolvido por Koenig. Tá vendo, ó? A influência do estiramento mecânico, ó, desenvolveu um método não cirúrgico para aumento da mama. Então, examinaram os efeitos de aplicação de uma distração de vácuo estática, uma tração estática, nas mamas por 10 a 12 horas por dia, por meio de um período de 10 semanas. Eles observaram um aumento de 98% no tamanho da mama em relação à linha da base, em particular, aumento das massas de tecido adiposo das mamas. Então, por exemplo, tração cíclica, o estiramento mantido, por exemplo, ele vai aumentar o tecido adiposo, mas ele também pode ser usado se você quer aumentar o tamanho de uma mama, né? Então, ele pode ser usado aqui. Então, ele explica tudo para vocês sobre mecanotransdução de tecido adiposo, fala do carregamento dinâmico, como as vibrações surgem mais uma vez como um modo de carregamento que suprime a adipogênese ou mesmo quebra os tecidos adiposos. Lipólise em vivo, a gente está falando que faz lipólise. Por exemplo, tratam a celulite de mulheres saudáveis com 12 sessões de massagem mecânica, 3 vezes por semana. Essa intervenção mecânica de um mês resultou em níveis baixos de glicerol nos tecidos adiposos femorais e diminuição da massa gorda manifestada por um perímetro de coxa reduzido. Esse estudo semelhante, mulheres saudáveis pré e pós-menopausa receberam 2 sessões, 30 minutos cada, de massagem mecânica por semana, por um período de 6 semanas. E a massagem está aqui, ó, está associada à atividade lipolítica de expressão genes envolvidas em vias metabólicas com relação a isso. Então, meninas, é assim, lipólise, tá aqui falando, ó, quebra de gordura localizada. Depois ele vai falar de apoptose também aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Aqui, achei. Ó, os trabalhos de modelagem teórica relevante, tá? Então ele vem aqui com os modelos matemáticos que foram desenvolvidos para determinar os parâmetros de adipogênese em cultura de células. Então tá aqui tudo essa parte aqui, vocês vão depois ter acesso a esse documento e vocês vão lendo. Então a gente está falando de adipogênese, ó, apoptose, ó, apoptose, tá? Então aqui, ao contrário desses estudos, fizeram uma abordagem estocástica representando cada um dos seguintes processos celulares como um evento: adesão, mitose, crescimento após mitose, né? Que aí a gente precisa também crescimento após mitose, com comprometimento com linhas de adipócitos e apoptose, tá? Depois vocês leem aí. Depois aqui, ó, ele fala também, ó, de adipócitos viscerais. Como você trata, como é possível a gente tratar a gordura visceral, a gordura intraperitoneal? Então, é possível? Sim, é possível a gente tratar, só que a gente vai ter que tratar com o quê? Com vibração, porque a tração em peritônio já é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai tratar também com tração, tá? A gente vai fazer uma torção. Então, vamos ao que interessa, meninas. Vamos para a nossa prática, vamos ver o que isso pode fazer, o que eu faço, o que é essa tração que eu começo a fazer. Enfim, meninas, tudo que vocês querem saber sobre apoptose de tecido adiposo, você vai fazer na minha aula completa, que é a minha aula da certificação online, que vai estar gravada para vocês depois. Então vai ser uma aula bem maior. Que interessa, meninas. Tá, meninas? Eu vou Primeira parar coisa, pouquinho a transmissão, tá? nós temos que delimitar uma área a ser tratada. Porque gordura localizada eu trabalho por área. Ou eu trabalho culote, ou eu trabalho flancos, tá? Ou eu trabalho abdômen. Nesse caso, a gente vai trabalhar o abdômen, tá? Então, o abdômen eu vou trabalhar essa região aqui, ó. Essa região é a região que eu vou trabalhar com tecido adiposo. A pessoa quer diminuir essa parte,
né? Porque eu faço isso por sessão. Então a nossa demonstração aqui é só numa área do nosso corpo, nosso workshop. Depois, se vocês quiserem aprender em todas as áreas do corpo, você vai ter que fazer meu curso. Mas se você aprender isso aqui e se dedicar, você já está bastante tranquila, tá? Então eu tenho essa área aqui, que é uma área que eu vou tratar o tecido adiposo. Então, a primeira coisa, eu vou desenhar a área. Eu vou desenhar essa área, e aí o que eu preciso fazer nessa área? Eu preciso fazer tração, certo? Porque eu preciso melhorar a mecanotransdução desse tecido. Então, para isso, eu vou utilizar o guidão aqui, ó, porque vai facilitar o meu trabalho. O guidão, então, ele vai facilitar meu trabalho, ó, para mim fazer a tração aqui, ó. Tá? Então, quantas sessões de tração? Porque aqui vocês vão ver que eu vou fazer várias sessões ao mesmo tempo, tá? Várias terapias ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que fazer a mecanotransdução e aumentar o número de mitocôndrias nesse tecido adiposo aqui. Eu fazendo isso, eu parto para um processo inflamatório, um processo mais agressivo, para acelerar o processo de diminuição desse tecido adiposo. Então, o que acontece? Ó, vou começar com o guidão, fazendo a tração, ó. Ó. A tração minha, ela tem que ser cíclica, mas ela não precisa ser igual a da flacidez de ontem, tá? É uma tração cíclica contínua em uma frequência certa. Eu não posso ficar mudando a minha frequência na tração. Eu inicio a tração e eu tenho que fazer aqui, em cada linha de tensionamento, 36 trações, ó. E aí eu mudo a linha de tensionamento. Aqui agora, ó. E aí eu faço 36 trações também nessa linha de tensionamento. Sempre na frequência correta, tá vendo? Ó, sempre com frequência, ó. Eu nunca fico mudando a frequência não da minha tração quando eu estou trabalhando tecido adiposo. Mudo de novo. Então vocês vão fazer essa tração aqui antes de colocar uma crio, antes de fazer ultrassom, antes de fazer o TeraBlaster. Faz isso aqui uma semana antes, 2 sessões por semana, né? Igual a gente viu ali no artigo, ele falando para fazer 2 ou 3 vezes até na semana, dentro de 7 dias. Você faz isso, inibe a adipogênese já desse tecido, tá? Para que o seu gasto energético ele seja específico para a produção de ATP e não para a mitose celular de tecido adiposo ali, para a criação de mais tecido adiposo, também que consome energia, tá? E aí a gente vai fazendo a tração cíclica para fazer a mecanotransdução nesse tecido. Então eu vou fazer essa tração. Então eu vou fazer uma área de crio, eu vou fazer os culotes, eu vou fazer a lateral, eu vou fazer os flancos aqui, na verdade, eu vou fazer culote. Então, nessa sessão de tração, eu vou tracionar todas as áreas. Eu vou tracionar o abdômen, eu vou tracionar os flancos, vou tracionar os culotes, tá? Porque na outra semana, eu vou congelar o culote, vou congelar o abdômen, vou usar o TeraBlaster no abdômen, vou usar o TeraBlaster no culote, tá? Então, meninas, a gente vai continuar a tração aqui, vai tracionar em toda essa área aqui, objetivo de fazer a mecanotransdução. Vou fazer isso aqui 7 dias, posso fazer 3 vezes na semana, durante 7 dias, igual o artigo manda ali. E a gente vai fazendo essa tração e acelerando nosso trabalho, tá? Posso fazer a tração com uma gota? Um soco, outra peça? Posso tranquilamente, ó. Posso pegar uma peça de gota, ó, e realizar a tração no tecido adiposo, ó. Só que tem que ser na frequência correta, ó. Eu pego menos áreas, por isso que eu uso sempre o guidão. Porque o guidão ele dá toda a área que eu vou trabalhar em áreas maiores, né? Então, corporal eu uso mais o guidão. A gota, soco eu uso mais para pontual. Vocês vão ver que vocês usam todas as ferramentas. Você vê que na aula de diátese, a meia-lua é imprescindível.
vai fazendo a tração. O Renan tá respondendo tudo aí, Renan? Show, meninas. Vamos agora para o que interessa. Tá, Nós estamos pode aqui na nossa aula realizando a mecanotransdução então, do tecido adiposo. Fizemos isso aqui. Posso fazer mais vezes, Renan? Meninas, eu vou falar para vocês. Quanto mais tração vocês fizerem, mais mitocôndrias, mais vocês vão diminuir a quantidade de tecido adiposo, mais vocês vão inibir a adipogênese desse tecido aqui. Tá? Certo. Tratei a área aqui, Renan. Eu fiz 3 sessões, 4 sessões de tração de 3 em 3 dias, fiz 3 sessões de 3 em 3 dias, fiz 2 sessões, fiz 4 sessões, fiz 5 sessões de 3 em 3 dias de tração. Meu tecido agora, Renan, ele já tem mais número de mitocôndrias. Minha gordura, que era toda branquinha, agora já está meia bege, meia marronzada. Então, agora eu posso entrar com um trauma mecânico. Qual é esse trauma mecânico? Eu vou entrar aqui com o TheraBlaster Pro. Tá? Então, o que acontece? As células que já estão preparadas aqui para o processo inflamatório, para seguir o processo inflamatório, elas já estão aptas a receber o trauma. E vamos meter o trauma nesse lugar. Primeira coisa que eu vou estimular aqui é a circulação. Então, o paciente veio hoje, já fez as sessões, agora ele voltou para a minha clínica. Agora eu vou fazer a sessão de tecido adiposo nele. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar o TheraBlaster, vou colocar essa ponteira macia aqui, que é a ponteira para estimulação da circulação, vou colocar na velocidade 1 e vou passar sobre o tecido. Reza. Tô com medo. Ah, tô dolorido de ontem. Então quem perguntou se é normal ficar um pouquinho dolorido com a tração do Thera, é sim, tá? Olha lá. Se tinha gordura, isso aqui vai ficar sem gordura direto. Modelo não quer perder uma aula. Você sabe que essa modelo vai se ajudar na monitoria do fáscia da nossa central da cura, né, modelo? Vai ajudar eles. Só que, sei lá, sabe que lá eu vou ser modelo também, né? Não faça experiência, eu vou ser modelo. Então, estimula a circulação do tecido. Certo? Faz a estimulação do tecido circulatório aqui, estimula o tecido circulatório. Se você quiser também, em toda sessão que você fizer a tração, fazer essa estimulação em baixa frequência aqui para você diminuir a adipogênese ainda, fazer mais mecanotransdução do tecido, compensa bastante então. Então vocês fazem sempre a tração associada ao processo circulatório. Tá? Isso vocês vão potencializar o efeito de mecanotransdução no tecido adiposo do paciente de vocês. Agora, vamos iniciar por trauma. Vamos iniciar por que interessa. Agora vocês vão fazer aqui, congelar uma máquina de 60 mil, 70 mil, 100 mil, ou vocês vão traumatizar esse tecido com uma ferramenta de 3 mil reais. Aí fica a opção de vocês que vocês querem ter na clínica de vocês. Tá? Querem gastar 70 mil e viver pagando parcela, ou vocês querem pagar isso aqui à vista e ter os mesmos resultados? Então vamos ao que interessa. O que eu não expliquei para vocês, que eu explico no meu curso, é que é o seguinte, é que o TheraBlaster, ele tem a frequência, né, dependendo da frequência que ele causa, né, isso aí vocês aprendem mais na minha aula, no meu curso completo, na minha certificação. O que eu explico na certificação? Que o TheraBlaster ele tem 135 watts por centímetro quadrado. Essa tampinha aqui, ela tem 4 centímetros quadrados. Então, eu divido 135 watts por 4, eu tenho uma frequência, uma potência dessa tampinha aqui. E essa potência da tampinha aqui, ela é para aquecer o tecido. Então, quando eu coloco
56 Hz, que é a velocidade 9, 4 centímetros quadrados, eu falei para vocês ontem que a face não responde às leis newtonianas, mas se vocês forem fazer o curso comigo, vocês vão aprender que ela responde às leis da termodinâmica. Então ela transforma o trabalho em energia, né? Como ela é um sistema de absorção, né? Ela vai transformar a absorção do impacto que ela está recebendo em energia térmica. Então a gente vai aquecer esse tecido aqui. E a gente vai aquecer esse tecido adiposo aqui de 3 a 5 graus centígrados. Tá? Então você vai pegar, medir a temperatura do seu paciente antes de fazer a aplicação e depois vocês vão fazer a aplicação do TeraBlaster Pro e vai medir a ponteira de novo. Tá? Vou colocar na velocidade 9. A gente está falando de uma frequência de 56 Hz. E vamos aquecer esse tecido aqui, ó. E eu vou ficar 1 minuto por ponto em cada área. Então eu vou contar, estou vendo aqui 1 minuto em cada área. Já foi 1 minuto. Outro minuto aqui. Modelo, amanhã você vai ter que arrumar um modelo de celulite pra mim. Ô, modelo, você pode ser modelo de celulite amanhã? Pode, velho? Pode. Porque essa modelo aqui ela não vai aguentar amanhã, não. A gente não tá aguentando aqui hoje, já regou. Tá com a perna machucada. Então, meninas, vai ficando 1 minuto por ponto. Vai aquecendo o tecido. Meninas, Tá. ó, depois eu vou trocar que é legal a ponteira agora, eu vou colocar a ponteira de dedo, tá? E eu vou fazer uma explicação da ponteira de dedo para vocês, tá? A ponteira de dedo, a área, quando você tem, eu lembro que eu falei que o TeraBlaster é 135 watts por centímetro quadrado. Quando você tem uma ponta esférica, uma ponta arredondada, a área da sua esfera é um ponto na tangente. A tangente é a sua área da esfera. Tá? Então o que acontece? Você pega aquela energia por centímetro quadrado, que é 10 por 10 milímetros, e você multiplica ela por infinito. Porque tem a tendência a ser infinitamente maior do que a energia numa ponteira de 1 centímetro quadrado, porque é um ponto, e um ponto ele tem área indefinida na sua tangente. Então você precisa fazer a aplicação dessa ponteira para que você consiga gerar um trauma no seu paciente. Por quê? A frequência, a potência de 135 watts, ela aumenta e vai lá para a tendência ao infinito, ser uma potência infinitamente maior do que a potência por centímetro quadrado. Tá? Então vamos lá agora para a nossa aplicação, velocidade 9, eu já jogo para baixo aqui que já cai na 9 direto, e eu vou fazer agora, meninos, eu não vou ficar parado no quadrante, agora eu vou ficar andando pelo quadrante, mas eu também vou ficar 1 minuto em cada quadrante, ó. Então, meninas, agora, o que acontece? Você não pode mandar o paciente, porque você gerou um processo inflamatório aqui, está traumatizado, está quente pra caramba aqui, meninas. Eu queria estar com um termômetro aqui para mostrar para vocês a temperatura que está aqui. Quem trabalha com o TeraBlaster sabe que isso aqui é possível, pode comentar aí pra gente que isso aqui é possível. Mas tá pegando fogo e eu nem apliquei tudo que tinha que aplicar corretamente aqui, tá? Gerou um processo traumático, inflamatório, deposição de colágeno tipo 3. Se eu mando esse paciente com a pele afastada do músculo, toda a aderência que vai ser depositada pela ação da fibronectina, a fibrose que vai ser gerada aqui nesse processo aqui inflamatório, ela vai gerar a fibrose afastada da pele, a pele afastada do músculo. Então eu preciso gerar uma compressão estática, tanto para me aumentar, ainda continuar com diminuição de adipogênese, como também eu evitar que essa fibrose seja gerada com o músculo afastado, a pele afastada do músculo. Então, para isso, eu vou gerar uma compressão estática, ó.
compressão estática aqui e uma compressão estática aqui, duas tiras do tape, eu já vou fazer essa compressão estática. Qual que é a tensão que eu vou usar aqui agora? Eu vou usar a tensão de 30%. Então, a cada 10 quadrados, eu tiro 3, tá? A área que eu vou utilizar é essa área aqui, ó. Vamos colocar um com 25. Se eu tirar 30% de 25, eu vou tirar 7,5. Vou tirar aqui, ó. 7,5. Então, eu vou cortar aqui, ó, o meu tape. Eu vou cortar certinho no 7,5, ó. Eu vou cortar certinho no 7 no meio, porque daí eu já uso para outra tira, ó. Então, tá aqui. Já vou cortar a outra tira do mesmo tamanho, ó. Posso utilizar como medida. Ó. É aqui, ó. Agora, eu vou arredondar as pontas desse tape. E aí, meninas, dá um like aí para quem está gostando das nossas imagens hoje, vai dando like. Quem não deu like, dá o like. Quem não conseguiu o like, pede, por favor, para o amigo dar o like dobrado. Manda para o vizinho, manda para o amigo. Lembra que se juntar 1000 pessoas na nossa aula secreta. E a aula secreta, meninas, ela vai ser sábado, 9 horas da manhã. Eu só vou acabar essa aula em 1 hora da tarde. Vai ser um curso. Para quem fizer essa aula secreta, terá um prêmio, porque a pessoa vai sair, inclusive, se dá pra gente fazer um certificado do workshop, das 15 aulas do workshop, e a gente fazer um certificado separado para quem fizer a nossa aula secreta, porque a aula secreta, ela merece o certificado, tá? Então a gente vai fazer desse jeito aqui, tá, meninas? Então, ó, vou aplicar o tape. Como que eu aplico o tape? Da mesma forma que eu apliquei. Como eu vou aplicar ele inteiro agora, ó, as duas bases, ó, essa base e essa base, sem tensão nenhuma. Então eu já vou colar aqui, ó, vou colar sem tensão nenhuma, tensão zero, ó. Colei sem tensão zero. Agora eu vou tirar o adesivo aqui, ó, liberar o adesivo inteiro. Liberei o adesivo, ficou um pedacinho. Agora eu vou tensionar meus 30% e vou colar sem tensão nenhuma. E vou do outro lado de novo, ó. Corta as duas pontas, rasga as duas pontas assim. Tira a primeira ponta. Cola no paciente. E tira a outra parte. Tensiona os 30% e cola sem tensão nenhuma. Tá, meninas? Então, é dessa forma que vocês vão gerar uma compressão estática no paciente de vocês. Ah, vou fazer 2 vezes por semana. Não tem importância. Gordura localizada você pode fazer de 3 em 3 dias. Tá? Se o paciente aguentar a dor. Tá? Porque aqui, dependendo do processo inflamatório que você gerar aqui nesse paciente, aí o paciente pode se incomodar bastante com o processo inflamatório. Show, meninas. Eu vou dar uma lida agora nas perguntas. Minha modelo está liberada. Então, muito obrigado, meninas. Boa noite. Gratidão por essa aula que eu dei para vocês. Gratidão pela presença de vocês. Porque a gente sabe que uma coisa mais valiosa que a gente tem hoje na nossa vida é o tempo. E se você dedica esse tempo, que é a coisa mais valiosa para outra pessoa, é prova de amor. Então, eu falo para vocês. Eu amo vocês e sou responsável pelo trabalho de vocês na técnica de tração cíclica. E show, Hugo. Encerra a aula, meu filho.